Ora, boa tarde a todos mais uma vez. Agora sim, acho que já me conseguem ouvir. O meu nome é Ricardo Contins, sou aqui gestor de produto no BIG. Vamos então dar aqui início ao nosso webinar, já no seguimento do webinar do mês passado, aqui já numa vertente de trading de obrigações. Como tal, eu agradeço então, como tenho aqui confirmado, que conseguem ouvir efetivamente. Vamos então dar início a este webinar já então no seguimento do mês passado, já não uma fase tão inicial, mas aqui numa escolha de obrigações, quando já temos uma carteira de obrigações ou queremos até num momento atual conseguir estar alocado e ter rentabilidade na mesma com outro tipo de ativos, mas numa vertente mais protecionista de capital. Um pequeno aviso à navegação, nós vamos falar aqui de algumas obrigações, vamos considerar apenas como exemplos, independentemente de nomes que vamos utilizar sejam mais ou menos conhecidos. Eu peço-vos para não considerarem qualquer nome aqui referido como aconselhamento de investimento, não é de todo, são apenas exemplos que vamos utilizar para diversas geografias, diversas moedas e diversas formas de exposição relativamente aqui à negociação de obrigações. Já tenho então aqui novamente a confirmação que está tudo ok, eu agradeço mais uma vez. Então, apenas aqui relembrando aqui alguns conceitos sobre obrigações aqui nestes primeiros minutos. A nível de obrigações, representam aqui um tipo de ativo, ou seja, um empréstimo de uma empresa que se precisa de financiar a pedir um empréstimo ao mercado, define automaticamente a taxa de juro que pretende pagar por este empréstimo, define o prazo e os termos de reembolso, ou seja, quais os cupons, qual a remuneração ao acionista que vai ser aqui providenciada, qual o prazo que precisa para reembolsar este empréstimo aos seus obrigacionistas e qual o retorno que obtém. Isto acaba por ser aqui uma win-win situation para ambas as partes. No caso do cliente que está a ceder aqui esta obrigação, quem está a facultar este valor está a rentabilizar o seu montante numa taxa geralmente mais favorável que depósitos a prazo. Para a empresa que coloca o empréstimo obrigacionista, vai conseguir financiar-se abaixo, genericamente, das taxas que lhe são providenciadas pelo setor bancário. Basicamente é muito comum vermos este tipo de empréstimos, não só pela esfera corporativa, por empresas, mas também, sobretudo, por Estado. Ou seja, ao adquirir aqui uma obrigação, e já vamos aqui a exemplos concretos, tangíveis, nós vamos aqui à procura de investir o nosso capital, termos o retorno possivelmente por cupons, conseguirmos vender ou passar a nossa posição antes do prazo em mercado secundário e se eu mantiver a obrigação até ao final, então eu sou reembolsado no final do prazo e tive exposto aqui a juros. Qual é aqui a questão bastante relevante? E é mesmo neste ponto que nós vamos centrar este webinar e a análise de obrigações nesse mesmo sentido. Eu, na obrigação A, eu entrei agora, no momento inicial, em mercado primário e eu comprei a obrigação a 100% do seu valor nominal, que geralmente é o valor que costuma aqui ser colocado efetivamente. Então, eu comprei a obrigação, vou ter, vamos dizer, um cupão de 2%, a título exemplificativo, pago semestralmente, e eu vou ser reembolsado, vamos dizer, no final de 2025, ou seja, tenho aqui, em termos muito, muito práticos, 3 anos e meio aproximadamente, para a obrigação. Qual é aqui a questão? Imaginemos que esta obrigação eu comprei a 100% do seu valor nominal e a mesma valoriza 20%, a título exemplificativo. Até ao final do prazo, eu basicamente em cupons eu não vou ter esta rentabilidade, ou seja, pode-me compensar eu vender esta obrigação antes do final do prazo. E é aí que entra o mercado secundário, ou seja, uma obrigação é cotada, pode cotar a 100%, ou seja, o valor que ela entrou em emissão a mais ou menos. Se eu for vendedor de uma obrigação, ou seja, eu comprei e quero vender, quanto mais alto, melhor eu vender. Se eu não comprei, estou à procura de comprar e de oportunidades em mercado secundário, quanto mais baixo eu conseguir comprar, melhor. Ou seja, uma obrigação sai a 100% do seu valor nominal. Se eu encontrar uma obrigação que esteja a 98% do seu valor nominal,
eu, para além dos cupons que estão aqui definidos até ao final do prazo, eu no final do prazo vou ser reembolsado de 100%, ou seja, vou ter aqui um retorno adicional. Okay? É aqui neste foco que vamos tentar focar-nos ao dia de hoje. É um webinar se calhar um bocadinho mais acionável, mais direto, nesse mesmo sentido, e vamos então aqui analisar algumas situações perante esta mesma situação. Isto era o que eu tinha referido, seja, o mercado primário de uma obrigação corresponde ao montante a quando da sua colocação. Temos vários exemplos e não sei se recordam, tivemos agora há relativamente pouco tempo a colocação da Green Volt. Basicamente ela foi colocada a 100% do seu valor nominal, ou seja, qualquer pessoa que comprou em mercado primário a 100% de valor nominal, enquanto cliente de retalho. Neste momento ela, salvo erro, já está acima, já vamos ver, o que significa que eu conseguiria deixar uma ordem de venda ou então aguardar pelo final do prazo e ser reembolsado então dos 100% do valor que investi, mais os cupons que vou recebendo consoante a periodicidade definida. Aqui um alerta novamente à navegação. As obrigações, apesar de ser um dos ativos com uma classificação de risco mais baixo, eles não estão cobertos pelo Fundo de Garantia de Depósitos, não se trata de um depósito, existe risco do emitente não conseguir solver as suas obrigações, mas é um risco muito mais reduzido que outros ativos, ações, opções, futuros, porque existe aqui uma prioridade sobre estas entidades até a nível de liquidação e de reembolso, ou seja, é o ativo dentro da escala de risco com escala de risco mais baixa, efetivamente. Após isto, de eu comprar uma obrigação em mercado primário, existe então um mercado secundário, em que basicamente é um mercado onde as pessoas que compraram e que esgotaram a emissão no mercado primário vão vender, quando querem vender antes do prazo. Quando é que este preço pode ser inferior? Um exemplo muito prático. Eu entrei no empréstimo obrigacionista a 100% então do valor nominal, não interessa, a empresa A, eu comprei então 10 mil euros a 100% do valor nominal e eu quero vender. Se não existir ninguém a querer comprar ao preço que eu entrei, eu serei, para conseguir executar a minha ordem, obrigado a vender abaixo do preço que comprei, ou seja, pôr, por exemplo, a venda a 95%, título exemplificativo de valor nominal. O que é que isto iria significar? Para mim que estou a vender, eu comprei a obrigação e desembolsei 10 mil euros para fazer esta compra, posso já ter recebido algum cupão ou não, não interessa. Eu para vender, eu só vou receber 9.500, ou seja, eu estou a perder para poder vender antes do prazo. Para quem está do outro lado a querer-me comprar esta obrigação, a vantagem é, para além dos cupons futuros que vai ainda receber, ele está a adquirir uma posição de 10 mil euros aproximadamente por 9.500, o que significa que quando o reembolso ocorrer, o que vai ocorrer é que vai ser reembolsado de 10 mil euros e não de 9.500. Ou seja, vai ter aqui um incremento de 500 euros adicionais à sua posição. A negociação então de obrigações no BIG vai ocorrer de várias formas. A forma mais simples é online, no site do BIG, para quem já tem aqui códigos de acesso à área privada do banco, ou então, e se não for o caso, podem também falar com o vosso financial advisor e tirar então partido da relação com o mesmo para fazer aqui a negociação das obrigações em causa. Assim sendo, vamos então falar aqui um bocadinho das obrigações online. Vai ser possível negociar em várias moedas, vai ser possível eu pesquisar obrigações e é isso que vamos fazer efetivamente neste momento. Ok? Assim sendo, a nível de obrigações, vamos então ter aqui uma ferramenta de pesquisa que nos vai permitir então a negociação e vamos então se calhar avançar aqui para o site para podermos ver aqui as várias formas de filtrar obrigações. Então aqui só uns instantes, vamos tentar aqui ver. Pronto, só ver se ainda está, se é possível, ou seja, como é que eu chego aqui? Eu entrei na minha conta do BIG, venho então aqui onde e como investir e vou ter aqui a possibilidade de negociar obrigações.
A partir daqui, eu vou ter vários campos que me permitem a pesquisa. Eu posso saber já um ISIN que pretendo aqui procurar. Eu posso procurar por um tipo de emitente, por uma geografia, por um tipo de envio que tem a ver como é que a ordem é liquidada, ou seja, vários campos que são aqui colocados. Desculpa, temos aqui uma questão a ser colocada. Perguntam se aqui vai aparecer operações em mercado primário. Não. Não vão aparecer aqui online obrigações em mercado primário. Obrigações em mercado primário geralmente são opções de subscrição e que geralmente são sempre feitas por boletim e que poderão enviar esse boletim ao banco para fazer aqui a aquisição. Existem vários bancos colocadores, o BIC poderá ser ou não um desses bancos colocadores e poderá ocorrer que essa possibilidade. A última vez que tivemos esta questão foi aqui com a Greenvolt, onde foi possível subscrever em primário e neste momento também é possível subscrever em mercado secundário. Ou seja, só para ficar claro e esclarecendo aqui a questão que foi colocada, no site só vão surgir obrigações que estejam a cotar em mercado secundário. A partir daí, tem aqui toda uma série de informação de suporte, conseguem inclusivamente que obrigações foram mais negociadas em determinado período, quais foram as mais vistas, que informação de suporte tem aqui, informação pré-contratual que pode ser aqui relevante, por exemplo, as escalas de rating da Moody's, o que seja. Se chegarmos aqui então à parte da negociação, e recordando se calhar aqui um bocadinho do que falei ainda há uns minutos, eu consigo ver a que percentagem de valor nominal é que a mesma está a cotar. E eu sabendo dessa forma, eu consigo também tirar aqui o máximo partido do que me seja relevante. Ou seja, imaginemos, por exemplo, que eu quero negociar aqui uma obrigação. Estou aqui, peço só alguns segundos. Não há problema, 2, 4, 1, 4, 7, só aqui alguns instantes. Ora bem, agora sim já vai surgir aqui a cotação da mesma. Ou seja, se eu clicar então em negociar, esta não será o caso, na segunda será, à partida já deve conseguir. Ou seja, esta obrigação, eu posso então pesquisar por ISIN, basicamente vamos ver aqui uma obrigação do governo australiano, a taxa do cupão é de 4,5%, o próximo cupão será o dia de amanhã, dia 21 do 4, pelo que já não será aqui relevante para a compra, a moeda está em AUDs, mas se verificarem, está aqui a pedir um preço de 120,37 para eu comprar esta obrigação. O que é que eu tenho que considerar? Este preço está aqui por este motivo, ou seja, tendo em conta as taxas de juro atuais, um cupão de 4,5% ao ano, só para termos aqui toda esta noção aqui muito rapidamente, se nós fizermos diferença, estamos a falar de 11 anos expostos a um cupão de 4,5. Okay? Mas isto poderia ser enganador, porque eu estou a comprar não a 100, mas a 120% do valor nominal. Ou seja, se eu tirar aqui aproximadamente 21%, a dividir por 11 anos, na realidade eu estou com uma taxa anual associada a esta obrigação, uma dividend yield de 2,59% e não de 4,5%. Porquê? Este valor, este cupão, era para quem comprou a 100%. Agora, isto poderia ser o inverso, ou seja, eu poderia estar a comprar abaixo de 100 e este cupão, em vez de ficar menor com esta diferença, em vez de ficar com um retorno de 2,59% ao ano, se eu quisesse manter até 2033, eu poderia ficar com um valor maior. Se eu quisesse colocar e avançar com a ordem, eu poderia fazê-lo efetivamente. Mas vamos ver o exemplo inverso para se calhar facilitar. Aqui provavelmente não. Vamos tentar encontrar algo que seja uma obrigação relativamente mais simples, mais acionável. Só aqui alguns instantes. Austrália. Ok, então se eu for aqui para a República da Áustria, o cupão é de 1,5%, mas o último preço está a 92.
último preço 89, preço base está a 92. Se eu comprar esta obrigação a 92%, significa, por exemplo, para o exemplo há pouco que utilizei dos 10 mil euros, eu iria necessitar apenas de 9.213 euros para comprar 10 mil. Okay? Ou seja, eu ficaria exposto a 10 mil euros desta obrigação e, como o preço está abaixo do par, abaixo do preço de reembolso, eu iria então apenas pagar 9.213, consoante este exemplo. Para este valor, eu iria receber 1,5%, considerando, digamos assim, um investimento de 10 mil euros. Ou seja, na realidade, estes 1,5% para quem investiu no início da obrigação correspondem atualmente a 1,79. Porquê? Porque eu estou a comprar abaixo do preço que ela vale. No final do prazo, e será um prazo muito longo no caso desta obrigação, porque é uma obrigação até 2086, mas teoricamente o que iria ocorrer era que eu iria reembolsar os meus 10 mil euros, efetivamente, o que me iria permitir então ter aqui uma mais-valia com esta questão, ou seja, eu gastar 9.213 para fazer a compra e ser reembolsado de 10 mil. Eu não sei se esta questão ficou clara, a questão do preço e do valor nominal da obrigação, mas se tiverem aqui alguma dúvida, peço-vos, por favor, para utilizarem aqui a caixa de texto para podermos então esclarecer o que for necessário. Assim sendo, é aqui que vamos basear aqui a nossa pesquisa de obrigações, ou seja, se eu conseguir encontrar obrigações que estejam abaixo do seu par, poderei ter aqui um ganho adicional nesse mesmo sentido. Pronto, fazem aqui de facto a piada de relativamente em 2086 terei 127 anos. De facto, eu também não estarei muito mais novo, efetivamente, mas sim, é um facto, é um facto. O que é que pode ser aqui relevante? Escolhermos uma obrigação que não tenha este prazo. Já agora, fazendo aqui se calhar um esclarecimento, porque é que estas obrigações têm um prazo tão elevado? São geralmente obrigações aqui soberanas, e que o seu objetivo é que as mesmas sejam trocadas antes do final do prazo, ou seja, que os investidores vão alocando o seu capital em períodos que não têm outras oportunidades e vão vendendo. E a questão aqui é, vão recebendo a taxa de cupão e qualquer mais ou menos valia vão saindo antes do prazo, vão vendendo abaixo do par. Qual é aqui a questão adicional, e para pegar aqui se calhar no exemplo que nos foi dado? Nada me impede de deixar uma ordem pendente, quer para compra, quer para venda. Eu posso deixar, por exemplo, a indicação que eu só quero comprar esta obrigação a 90% do seu valor nominal. Ok? Em vez de ao melhor preço de mercado. E a minha ordem assim só iria para mercado se o preço estivesse nesta ordem. Ou seja, em vez de me estarem a pedir os 92,13, por algum momento este preço tocasse nos 90. A mesma questão também é verdade que se eu quisesse vender mais tarde, eu poderia vender e dizer que só aceito vender se o preço tocar nos 95. Ou seja, para um investidor que tenha tempo, capital disponível, poderá tirar aqui numa análise fria, uma análise cuidada, uma análise direcionada, a escolha de obrigações que possam compor a sua carteira e não só olhar para o cupão, não só olhar para o retorno que vou ter ao longo do tempo, olhar também para o preço a que estou a comprar e para o preço a que eu consigo vender. O que é importante nesta análise? Olhar aqui para a obrigação e para a liquidez da mesma. Ou seja, vamos tentar, se calhar, e ao considerarmos esta abordagem, considerar aqui uma abordagem de obrigações com liquidez, empresas sólidas, estados soberanos, que me permitam fazer, eu não queria utilizar este termo, esta ginástica, vamos dizer assim, de ter algum valor alocado, ter aqui algum rendimento adicional, não ter o valor a desvalorizar com a inflação, por exemplo, mas ter já todo o meu trade pré-preparado, ou seja, eu saber quando é que quero comprar, dar aqui um intervalo 2, 3, 4%, o que eu me sentir confortável, ou até para uma maturidade mais curta que não 2086, aguardar pelo final da maturidade e ser reembolsada a 100%. E agora então, se calhar, esse é o exercício que vamos aqui fazer.
seja, não tenho qualquer carteira de obrigações, o que é que eu poderia fazer? Eu posso fazer aqui a pesquisa por área geográfica, eu posso querer considerar, por exemplo, obrigações em dólares, por exemplo, também considerando aqui o fator cambial, posso olhar aqui só para o nosso país, posso olhar para outros países europeus, vai depender do meu objetivo. Mas começando aqui, se calhar, por Portugal, começarmos aqui por algo mais próximo, vamos dizer assim. Então, eu selecionava aqui a região que me é relevante e a partir daqui eu consigo filtrar e consigo ver, por exemplo, uma organização por preço. Está bem? Vamos então andando, está tudo acima do valor nominal, a mim interessa-me estar abaixo ou pelo menos nos 100% do valor nominal. Temos aqui, por exemplo, Benfica 2024, 4% está com o preço de 100. Quer se calhar um bocadinho melhor. O que é que eu posso fazer? Posso olhar, por exemplo, aqui para a Motengil 2026, a título exemplificativo. Porquê? Primeiro, temos uma diferença de 2 anos, ou seja, eu vou estar exposto aqui ao cupão durante mais tempo. Tenho um cupão ligeiramente superior, 4,25%, e está a 100% aproximadamente. Vamos então olhar. O que é que eu posso então aqui definir? Temos aqui o preço de 100%, ou seja, o preço base está nos 100. Vamos dizer então que eu quero comprar. Eu posso perfeitamente definir, e qualquer valor superior aqui a 3.000 euros, vamos dizer que eu só quero comprar a 99% para ter aqui uma rentabilidade adicional, até para me poder compensar qualquer valor, nomeadamente com a compra e com a venda. Eu posso então definir, por exemplo, e este é só a título exemplificativo, quero pôr aqui 10.000 euros, vamos só deixar colocar. E basicamente ele vai-me calcular automaticamente o que é que eu teria que considerar. Agora, há aqui uma questão relevante que é o que é que está aqui incluído. Porque é que me está a aparecer que eu preciso de ter 10.045 euros quando eu estou a comprar 10.000 euros a 99% do valor nominal? Uma questão muito simples. Eu tenho juros corridos a pagar. Ou seja, se verificarem e considerando aqui o meu preço, o valor da minha transação seriam a mesma de facto os 9.900 euros, iríamos a ter aqui o pressário de ordem de bolsa do BIG, mas eu tenho que pagar o juro corrido. Porquê? Eu vou receber 4,25 no dia 2/6. Ou seja, para quem está a vender agora tem direito ao período do cupão, ao período diário do cupão até agora. Acho que temos aqui mais alguma questão. Perguntam-me relativamente à custa da manutenção da conta de títulos. Não obrigatoriamente. E passo a explicar o porquê. As obrigações que negociam online, ok? Em que vejam, por exemplo, aqui o método de execução bolsa no site, não têm custódia no BIG. Ou seja, por isso é que eu refiro, pode ser relevante da vossa parte utilizarem a plataforma online ao invés de comprarem obrigações offline, por este mesmo motivo. A nível das obrigações que tenham um método de execução bolsa, que vos surge aqui, se for a única coisa que tenham em carteira de títulos, estão isentos de custódia. Eu espero ter aqui esclarecido esta questão. Tem aqui mais alguma questão relacionada com isso? Ok. Seja, para um cliente que começa agora uma carteira que seja exclusivamente com títulos da carteira online, da pesquisa da nossa plataforma de obrigações, que tenha esta indicação, método de execução bolsa, não vai ter aqui a comissão de custódia. Vai ter a comissão de compra, vai ter a comissão de venda e vai ter o processamento do cupom. Nada mais que isso. Ok? Espero então ter aqui esclarecido. Então poderia fazer aqui, deixar aqui o preço, efetivamente, e deixava a ordem. Após compra, e vamos imaginar que eu comprava esta obrigação da Motengil, ia recebendo alguns cupons e percebia que a determinado momento, ao olhar para a cotação da obrigação na minha carteira, que a cotação estava a subir para os 100, 110, 115%. A partir do momento em que o preço da minha obrigação é claramente superior
ou o número de cupons que eu vou receber, eu posso considerar fazer exatamente o mesmo que eu fiz aqui, mas em sentido inverso. Ou seja, deixar uma ordem pendente de venda a dizer que se por algum motivo a cotação tocar nos 115%, a título exemplificativo, que eu opte por vender antes do final do prazo, ter aqui uma mais-valia com o preço de venda da obrigação e abdicar do cupão que aí vem. Acaba por ser relevante, ou seja, posso, enquanto investidor, tirar partido da questão de preço, não executar ordens no imediato, ou tentar fazer aqui, deixar ordens em mercado com o preço que eu controlo, em vez de fazer a negociação ao mercado, e tirar então aqui partido da negociação de obrigações desta forma. Eu não sei se tem aqui alguma questão adicional sobre esta possibilidade, antes de avançarmos aqui para a negociação em outras moedas. Ok? Tinha aqui uma questão relativamente aos custos de cupons. Sim, não, esses não estão exemplos, é só mesmo aqui a custódia que para estes títulos estão isentos. E um pequeno alerta, se tiverem algo mais em carteira, vamos dizer, por exemplo, ações, a custódia aplica-se na mesma, ou se tiverem, por exemplo, uma obrigação que não seja deste método de execução, nomeadamente uma obrigação offline, basicamente o empresário já aqui se aplica. Ou seja, pegamos aqui, encontramos logo aqui uma obrigação que poderia fazer sentido. Eu poderei filtrar por várias formas. Eu posso, por exemplo, só querer ver os ratings das obrigações, que é outra coisa. Existem obrigações sem rating, existem obrigações que têm rating de casas de análise e o rating poderá ser algo relevante, que é o que quando eu não conheço determinado emitente, se me faz ou não sentido fazer aqui a compra. E a taxa de juros, já agora, pode ser negativa. Porquê? Porque o preço que eu estou já a pagar pela obrigação, o yield to maturity, torna-se negativo porque eu estou a pagar mais do que vou receber em cupons. A ordem pode ser satisfeita parcialmente? Pode. É algo que poderão aqui também considerar. Ou seja, convém olhar para títulos líquidos para esse efeito, mas sim, pode ocorrer a ordem ser satisfeita parcialmente porque estamos em mercado regulamentado. Ou seja, se eu estou a comprar 10.000 obrigações, não interessa de que emitente, e neste momento o meu preço foi tocado, mas eu só consigo satisfazer 5.000, a ordem vai ser executada parcialmente. Bem, então aqui avançando, vamos olhar aqui para algum caso que nos seja relevante. Vamos aqui se calhar olhar para a Irlanda. Vamos ver o que é que temos aqui. 3.4, está a 114. Não. Se calhar olhar aqui para a Polónia. 2036 a 102%. Título exemplificativo. Ótimo, era mesmo isto que eu queria referir. Algumas obrigações são exclusivas a clientes profissionais devido à sua complexidade. Se vos surgir esta mensagem, significa que não têm perfil para comprar esta obrigação. Um cliente de retalho pode não ter. Existem obrigações com classificação de complexo que são restritas a clientes profissionais. Se vos surgir esta questão, sabem então o que é que significa efetivamente. Estava só aqui a ver se consegui encontrar algo que fosse relevante, a meu ver, para este efeito. Vamos querer então tentar outro filtro. Não vamos pelo rating, não nos correu muito bem. Vamos pelo cupão. Também eu posso fazer. Atenção a uma questão, se me permitem, que é, eu tenho várias moedas e algumas moedas mais voláteis. O cupão pode ser relevante, mas a volatilidade da moeda pode afetar também a minha rentabilidade. Ou seja, o BIG aqui não vai limitar a obrigação por moeda, desde que seja uma moeda que consigamos liquidar. Pode ser aqui algo que poderá ter aqui algum peso. Você está a ver aqui se a PESO não está reservada. Por exemplo, exato, está aqui a 123% de valor nominal, não é relevante também. Vamos aqui tentar encontrar algo que seja mais relevante. A nível da Irlanda parecia-me relevante. Vamos tentar se calhar uma moeda que não euro já agora.
Posso pesquisar, por exemplo, por dólares, ou seja, só quero ver obrigações em dólares. E vamos então ver o que é que temos para aqui que nos possa fazer sentido. Vamos pesquisar então agora por preço. E pronto, começamos então por aqui. Craft. Ora bem, European Investment Bank, 97%. É offline, não me interessa muito. Vamos então aqui ver o que é que pode aqui surgir. Temos outras páginas. Como podem ver, existem várias formas, até inclusivamente República do Brasil. Vamos então andar para trás e perceber o que é que podemos fazer aqui. Pela lógica que tínhamos falado, vamos tentar manter-nos aqui abaixo dos 100% do valor nominal, ou seja, começamos aqui. Daqui para baixo é o que nos interessa. Então, se calhar, olhar aqui, por exemplo, para World Bank 2025. Novamente, profissionais, vamos passar à frente. Vamos tentar aqui outra que nos faça sentido. Também, geralmente a nível das obrigações do Banco Central de Investimento e European Investment Bank, quase todas têm essa mesma questão, efetivamente. Por isso é algo que vamos fazer. Agora, imaginemos que eu não estou a encontrar algo que me seja relevante. Muda os filtros. Ou seja, estou a procurar por dólares, posso procurar por uma outra. Vamos, se calhar, buscar euros. Ou se calhar, eu estava a falar de Perth. Vamos tentar aqui. Irlanda. Eu continuo a referir-me aqui à Irlanda. Ela manteve-se aqui na União Europeia. Vamos ver o que é que podemos ter para aqui de relevante. Vou voltar a pôr o meu filtro por preço e quero perceber o que é que temos. Pronto, temos Irlanda 2033. Mas eu se calhar quero algo mais próximo. Não, vamos para 2037. Então eu tenho uma taxa de cupão de 1,7%. Ela está neste momento a 102% de valor nominal. O que é que eu posso querer? Novamente o que falámos há pouco. Tirar um bocadinho para garantir que salvaguarda os custos que vou ter com a operação. Posso falar, se calhar, e quanto maior o valor nominal, mais diluídos os custos poderão aqui ficar. Vamos dizer que eu fazia, a título exemplificativo, 25 mil euros. Vamos ver aqui os detalhes. Então, eu iria pagar tentar pagar 24.750 por uma posição de 25. Tinha comissões e outros encargos de 64,36 e juros a pagar de 398. Se repararem, eu estou ainda um bocadinho acima dos 25 que queria, por isso vamos tentar 98%. Ok, aqui já poderia compensar, ou seja, eu estou então a tentar uma posição que em 2037 eu serei reembolsado de 25 mil, estou a comprar por 24.961,92 e entretanto vou recebendo aqui os cupons, efetivamente, de 1,7% sobre o meu investimento. Com esta questão eu posso então fazer a construção com tempo, de uma forma ponderada, de uma forma equilibrada com outros investimentos que tenha, utilizando obrigações e podendo também tirar partido então da questão do preço, tal como tinha referido, que é algo que se torna relevante. Em mercado primário, o investidor tende basicamente a colocar o seu investimento por uma questão de uma perspectiva de rentabilidade via cupão. Ao negociar em mercado secundário, se calhar o fator preço torna-se também determinante na escolha da obrigação que eu pretendo, isto claramente passando pelo crivo de a obrigação sobre a empresa que é, sobre o setor, de que forma está exposta, para garantir que a minha carteira está equilibrada e, sobretudo, que a empresa subjacente, que a economia subjacente, me transmite alguma segurança e podemos utilizar por agora até a questão da notação financeira. Por exemplo, esta obrigação tem um rating da Moody's da A2, ou seja, Investment Grade, que me permite ter aqui alguma segurança adicional nesse mesmo sentido. Mas fora isso,
basicamente podemos olhar para algo mais próximo, podemos olhar para as obrigações portuguesas, podemos olhar, por exemplo, para as obrigações do Estado português, podemos olhar, por exemplo, para obrigações corporativas portuguesas, que é algo que se torna mais simples, mais próximo de acompanhar, mas nunca descurando aqui o fator preço, efetivamente. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma questão, até relacionada sobre alguma obrigação que já tenham em carteira que queiram esclarecer. Perguntam-me se eu consigo ver qual a cotação da obrigação da SIC lançada no ano passado. Vamos ver, com certeza que sim. Pesquisar então. Então vamos novamente restringir-nos aqui a Portugal. Há pouco estávamos num outro país, vamos restringir-nos aqui a Portugal. Vamos aguardar que seja e vamos então, se calhar, também o título de emitente, vamos pôr corporativo. Assim sendo, conseguem limitar, ou seja, para quem colocou aqui a questão relativamente à SIC, agora, se eu estou limitado a corporativo, se eu estou limitado a Portugal, ela obrigatoriamente, e se for algo negociado online, vai ter que surgir. E cá temos a operação de 2021, está a 102% do valor nominal, ou seja, por exemplo, para quem comprou esta obrigação no início, neste momento, se fosse negociar, se quisesse vender, iria conseguir, a partir de colocar por este preço, ou seja, ganhar 2,15% a nível de preço, efetivamente. Agora, a questão que resta é, será que compensa face ao cupom que a mesma está a oferecer? Porque a yield to maturity, para alguém que compra atualmente, considerando os preços atuais, até 2025 ele ainda está a considerar uma rentabilidade, uma yield to maturity de 3,22% ao ano. Ou seja, já não é os 3,95 porque eu estou a pagar mais do que os 100%. Okay? Por esse motivo pode aqui compensar. Podemos olhar para outras emissões exatamente do mesmo género. Se eu olhar aqui novamente, falámos há pouco, por exemplo, da Green Vault, só por curiosidade vamos olhar também. Pesquisar aqui. Agora não vou sequer limitar, que é para vermos o que é que temos de Portugal. Vou dar aqui só alguns instantes. Ok, Brisa, Collapse, Celulose, Green Vault. Ok, então ela tem um cupão de 2,63, mas neste momento está a cotar a 97,75. Ou seja, o retorno atual para até 2028, ou seja, para quem mantivesse, está aproximadamente nos 3%. Aqui mais uma questão, entretanto. Ok. OTC, sim. Tem a ver com o método de envio, ou seja, over the counter. Ou seja, é o método de envio que ela tem para este efeito. É outra questão que convém verificar. Se fizer aqui a negociação OTC, consegue colocar a ordem online, apesar de não ser executada da mesma forma. Mas se olharmos, por exemplo, para um exemplo mais pragmático, que é uma que seja offline, vamos tentar voltar aqui atrás. E vai ficar mais fácil percebermos. Galp Energia, por exemplo, esta obrigação está apenas disponível offline, nem sequer vão conseguir negociar aqui. Recebem logo esta alerta, reservado para profissionais e contrapartes elegíveis, só pode fazer offline, efetivamente. Mesmo que assim não fosse. E todas as que são offline, o que vai ocorrer, vamos só pegar aqui num outro exemplo, a Motingil, só a título exemplificativo, negociação offline, dá-vos o boletim de transação, que seria o que teriam que entregar no vosso Financial Advisor com a ordem em causa, efetivamente. Ou seja, resumindo, e se calhar para facilitar e para quem está aqui numa primeira abordagem de obrigações, método de envio, bolsa, não vão ter guarda de títulos aqui aplicável, a ordem consegue ser feita automaticamente online, vai conseguir fazer aqui a negociação de uma forma mais simples, mais rápida e com toda a informação disponível. Por isso, se calhar, poderá ser começar por aí. Tal como eu referi já agora no último webinar sobre obrigações, o BIG neste momento encontra-se a rever
a oferta de obrigações e muito em breve, e quando eu digo muito em breve, eu acredito claramente nas próximas semanas, serão aqui adicionadas mais obrigações à oferta. Neste momento temos aproximadamente 200, pouco mais de 200 obrigações no site. Nós vamos tentar multiplicar este valor por algumas vezes nas próximas semanas. Por isso, se puderem acompanhar e se for do vosso interesse, garantidamente que irá existir aqui novidades muito em breve nesse sentido. Temos aqui mais uma questão para ver. Seria possível informar sobre subscrição e resgate? Neste caso, as subscrições e resgates são aqui mais direcionadas a fundos de investimento, aqui serão ordens tal como ordem de compra e de venda de ações, ou seja, exemplo muito prático. Vamos só pegar aqui se calhar em algo que nos seja relativamente simples, não interessa bem o quê. Imaginemos então que eu queria comprar uma obrigação da Alemanha para 2023 com um cupão de 1,5%. Vamos dizer que eu queria pôr até um valor mais baixo, vamos dizer 4.000 euros, e que queria colocar ao melhor preço. Então, se eu vir aqui os detalhes, eu irei ter um pressário de 26 euros para comprar, e a mesma coisa, se eu fosse para vender para este valor nominal, eu iria ter este custo em consideração, efetivamente. Ou seja, iria ter 26 euros na compra, 26 euros na venda neste exemplo. Okay? É algo que está sempre visível, daí eu vos referir que será relevante olharem de forma presente para a obrigação online, mas se conseguem ver exatamente os custos. Qual o valor da minha transação, ou seja, se eu quiser 4.000 euros desta obrigação a pagar 101%, 101,57 valor nominal, vai corresponder a 4.148, terei um encargo de 26 e pago então um juro corrido a quem me está a vender a obrigação de 10,85. Okay? Espero então que tenha esclarecido. Temos aqui mais uma questão. Perfeito. Então, eu agradeço a todos a vossa participação. Deixo-vos aqui, fico aqui disponível para qualquer questão que tenham relativamente a esta questão. Podem fazer-nos chegar essa mensagem aqui pelo apoio ao cliente. Teremos todo o gosto em esclarecer. Qualquer dúvida também poderão falar com o vosso Financial Advisor e poderemos verificar o que seja necessário, nomeadamente se procurarem alguma obrigação que não esteja disponível aqui na oferta online. Mais uma vez agradeço a vossa participação. Desejo-vos a todos o resto uma boa tarde e já agora bons negócios. Obrigado, até à próxima.